Próxima questão, vamos lá. Questão 6 da FGV, pessoal, Fundação Getúlio Vargas. Olha só o Ford T, galera. Primeiro automóvel fabricado em linha nos Estados Unidos pela empresa Ford, né? A empresa Ford, o Henry Ford, que tinha aquele sonho, né, de democratizar o automóvel para o cidadão americano. O automóvel que era um produto extremamente encarecido, né, inflacionado por montadoras europeias. O Ford vai lá, leva a ideia para os Estados Unidos no século XIX e já no início do século XX ele emplaca aí essa democratização do automóvel nos Estados Unidos da América. Mas vamos lá, em 1927, em 27 de setembro de 1908, em Detroit, Estados Unidos, Detroit que por muito tempo, mas foi muito tempo mesmo, Detroit foi a chamada capital do automóvel mundial, né? Ainda hoje, há quem defenda esse título para Detroit, apesar de Detroit estar ali naquele cinturão da manufatura, né? Ou para algum cinturão da ferrugem, e eu explico depois, porque se eu não me engano nós temos uma questão dessa aqui, e eu não quero adiantar para você, porque senão eu vou dar o spoiler da questão. Por muito tempo viveu o auge do American of Life, né? Todo cidadão americano deveria ter uma casa hipotecada, uma bela esposa, um cachorro labrador, 2 filhos e um automóvel, né? Aqueles automóveis imensos, né, norte-americanos, fabricados pela Ford, pela Cadillac. E Detroit, pessoal, viveu essa era do automóvel, da sociedade do automóvel nos Estados Unidos, que se desenvolve no período de American of Life. E Detroit, para alguns até hoje deve ter esse título, né? Mas como os Estados Unidos passaram a ter uma concorrência muito grande dos automóveis asiáticos, especialmente da década de 90 para cá, então alguns especialistas também dizem que Detroit perdeu aí esse título de cidade do automóvel. Mas vamos lá, para uns ou para outros, se perdeu ou não, vamos continuar com a questão. Começava a produção do Ford modelo T, galera, modelo T. O carro que deu início à era do automóvel e cujo centenário de lançamento está sendo comemorado em 2008. De mecânica simples, fácil de dirigir e barato, era a concretização da visão de seu fabricante, Henry Ford, sobre o automóvel. O modelo T vendeu 15 milhões de unidades. Eita, galera, 15 milhões, pessoal, em 1927. Será que vendeu pouco, hein, o Ford T? Daí a democratização do automóvel nos Estados Unidos, né, tão idealizada por Henry Ford, chegou a representar metade da frota mundial de veículos. Olha só o que é a visão de um visionário como Henry Ford, né? Assinale dentre as alternativas seguintes a única que apresenta termos em que estão associados o sistema produtivo utilizado pelo Henry Ford na industrialização desse automóvel. Galera, associados ao sistema produtivo. Galera, nós temos 4 sistemas produtivos. Nós temos o sistema taylorista, que é um sistema de primeira revolução industrial, do qual estipulava uma hierarquização da produção, das funções da produção na fábrica. O engenheiro de produção Winslow Taylor, né, Frederick Winslow Taylor, ele determinava que uma fábrica, para poder produzir de uma forma eficiente, essa fábrica tinha que ter uma divisão rígida da hierarquia dessas funções, e ele dizia que a fábrica só chegaria ao ápice da sua produção, ao sucesso produtivo, se houvesse um bom gerente. Então ele dizia que a fábrica não necessitava de bons operários, mas sim de bons gerentes, né? Ele dizia que um operário era apenas não um operário. A produção era uma produção cronometrada, era uma produção controlada pelo tempo, mas o Taylor ele defendia que deveria haver premiações para os operários que produziam mais em um tempo, né? Em um tempo cronometrado, em um tempo determinado. E aí você pergunta, poxa, Tiago, mas ele pagava bem, porque ele dava gratificação para o trabalhador no século XVIII, que produzia mais em tempo cronometrado. Galera, cada vez mais o tempo era menor, né? Era um momento do século XVIII onde nós não tínhamos os direitos trabalhistas, né? Nós não tínhamos os direitos do trabalhador. Então, a carga horária semanal, diária, o salário, era tudo estipulado pelo patrão. Então, nessa lógica,
o Taylorismo ele acabou explorando o trabalhador, porque diminuía-se o tempo de produção e aumentava-se a meta da produção dessas mercadorias. Já o Fordismo é uma prática de produção, é um sistema produtivo, ou para alguns uma doutrina produtiva, do qual copia-se muito a ideia da produção taylorista, no sentido de ser uma produção cronometrada, ser uma produção rígida, não flexível, uma produção do qual o processo é massificado e repetitivo, então o trabalhador trabalha em uma função específica, dentro de uma linha de produção onde o produto corre sob esteiras e esse trabalhador executa apenas uma única função. Na produção fordista, nós não temos nenhum tipo de preocupação com excedentes de estoques, né? Já que nós temos uma produção massificada. E aí, pessoal, já dá para você saber qual é o item correto da questão, né? O item correto, pessoal, é óbvio que é o item D, olha só. É uma linha de montagem que desenvolvia-se sobre esteiras e cronometrada, obviamente, e uma industrialização em massa no sentido de produção de mercadorias sem qualquer tipo de controle de estoque. E é nessa onda aí, tá? É nessa onda fordista de produção desenfreada, de uma produção de mercadorias massificada, que os Estados Unidos em 1929 entram na bancarrota, viu? Na crise de 1929, na crise da Bolsa de Valores de Nova York, a chamada crise da superprodução, do qual os Estados Unidos não tinham mais para onde escoar toda aquela produção industrial produzida anteriormente, né, ao período de pós-Primeira Guerra Mundial. A Europa tinha se reconstruído das tragédias, das catástrofes, né, da Primeira Guerra. Naquele momento, fechava-se em governos nacionalistas que protegiam seus mercados e os Estados Unidos iam vender essas mercadorias produzidas para quem? Para o Brasil, terra de ex-escravos, de uma aristocracia política rural diminuída, para a China, que viveu uma revolução, que viveu uma guerra civil entre o exército de Kai-shek e o exército de Mao Tse-tung pelo poder do país, e quem vence no final foi Mao Tse-tung na década de 40. Para a Índia, que era colônia do Império Britânico. Ah, já sei, professor, eu poderia vender para a Austrália. A Austrália que era uma colônia britânica, uma colônia agrícola mineradora britânica. Galera, claro que não, né? Esses produtos americanos não tinham escoamento naquele momento. O escoamento mesmo era o mercado europeu. E aí, pessoal, a economia americana entra numa crise estrutural, entra literalmente na bancarrota. E se não fosse o New Deal, né, do presidente Franklin Delano Roosevelt, para salvar a economia americana, olha só, nesse momento, né, de New Deal, nós temos uma interrupção do liberalismo dos Estados Unidos, porque o Estado passou a intervir na economia. Olha só que curioso, tá bom? A economia americana teria passado aí um tempinho a mais numa condição bem complicada, beleza? Professor, eu queria entender por que não é o Taylorismo, né? O Taylorismo. Pessoal, o Taylorismo, repito, é uma doutrina do século XVIII, primeira Revolução Industrial. E olha o que tem no item C, industrialização customizada. Eita, pessoal, o que é customizar um produto? É você personalizar esse produto, tá bom? É você dar características únicas a esse produto. E essa condição de customização de produção é uma característica do toyotismo industrial. É uma característica da doutrina toyotista de produção, terceira Revolução Industrial, do qual o Fordismo não poderia exercer essa customização, tendo em vista que a produção, por ser massificada em massa, uma produção não flexível, rígida e repetitiva, todos os produtos saíam o quê? Iguaizinhos uns aos outros. Então não tinha nada de customizado, nem no Taylorismo e nem no Fordismo, beleza? É realmente, pessoal, o item é de escola, beleza? É de escola. E a fome começando a bater, você pensa logo começar em comida, né? Pensa logo em comida e eu não consegui pensar numa comida, em algo bom para comer, começando com a letra E, mas vai já chegar a ideia. Mas vamos lá, pessoal. Para a próxima questão?